Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos a todos e a todas que estão acompanhando o canal. Mais uma vez, professor Lucas, professor de Direito Tributário e Processo Tributário. Sejam todos bem-vindos. Se você não é inscrito no canal, peço que se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com os colegas, me ajude a fazer com que o canal cresça aqui no YouTube, seja em número de inscritos, de visualizações e também de curtidas nos vídeos, e isso vai fazer com que a plataforma do YouTube reconheça que os conteúdos que eu posto aqui no canal são relevantes, e aí o compartilhamento do conteúdo vai ser maior, mais pessoas vão ter acesso ao material, o que é a minha intenção, para que todos tenham acesso ao material de direito tributário de maneira gratuita e democrática, e todos consigam se preparar de modo especial, não somente na graduação, mas principalmente para os exames da OAB em direito tributário, e agora focando na nossa segunda fase desse 40º exame de ordem. Lembrando que a segunda fase vai ser no mês que vem, mês de maio de 2024, para esse 40º exame, e nós estamos tendo várias preparações aqui no canal, de aulas teóricas e práticas, para que a gente consiga caminhar em conjunto. Pessoal, hoje nós vamos ter uma aula teórica muito importante. Eu já havia feito menção pelos meus vídeos curtos aqui no canal, mas não custa nada reforçar aqui. Nós vamos tratar de algumas súmulas vinculantes do STF em matéria tributária. E eu recomendo muito, pessoal, o estudo dessas súmulas, grifar essas súmulas nos vademecums de vocês, que vocês vão levar para consulta em segunda fase, e são conteúdos que têm uma grande recorrência em matéria tributária. Já na primeira fase a gente viu isso, e na segunda ainda mais, tem conteúdos que perguntam sobre súmulas vinculantes do STF, as súmulas normais do STF e também do STJ em matéria tributária. Lembrando que a nossa Suprema Corte é a última instância em matéria constitucional, com base no artigo 102 da Constituição, e é a única corte que pode emitir súmulas vinculantes, ou seja, entendimentos jurisprudenciais consolidados que têm força de lei, que têm efeito vinculante a todo o Poder Judiciário, desde do juiz de primeiro grau até a Suprema Corte, porque é uma decisão que foi tomada pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal, e por isso que ela tem uma força de ação muito maior. Então, pessoal, nós vamos analisar essas súmulas vinculantes, não todas, mas aquelas que eu considero as mais importantes, que inclusive estão disponíveis no site do CARF, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Lá tem essas súmulas. Se vocês colocarem no Google súmulas STF ou STJ em matéria tributária, eles vão lançar para vocês o link que vocês vão poder acessar esse conteúdo, que é fundamental. Claro que o texto de lei é muito perguntado e sempre recomendo o estudo do texto de lei, que é indispensável para a segunda fase. Não tem como não estudar a lei. Precisamos ver o Código Tributário Nacional, o CPC 2015, que é usado de maneira subsidiária ao processo tributário, a Constituição Federal, a Lei de Execuções Fiscais, as outras leis federais em matéria tributária. É fundamental o estudo das normas, mas também do entendimento jurisprudencial consolidado. Porque, como eu disse, o STF molda a matéria tributária em matéria constitucional e o STJ em matéria infraconstitucional. Então, o estudo das súmulas destas cortes é fundamental. Lembrando que o exame da OAB é um exame universal, é um exame único, aplicado a todo o território nacional. Antes era dividido por estados, hoje não. Hoje é aplicado de maneira igualitária, já há um tempo, aliás, a todos os estados. Então, o que cai na OAB é lei federal, uma lei que todo mundo tem acesso, e as súmulas das duas cortes federais, o STJ e o STF. Então, não vai perguntar entendimento do Tribunal Regional Federal de São Paulo ou do Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro. Não vão perguntar de tribunais locais, e sim de tribunais com força nacional. Seja o STJ em matéria infraconstitucional e seja o STF em matéria constitucional, moldando o sistema tributário. Hoje nós vamos focar nas súmulas vinculantes, que são as súmulas mais importantes do nosso ordenamento jurídico, tudo bem? Vou colocar a minha imagem aqui do lado e vou ampliar para vocês os slides de apresentação para que a gente leia em conjunto cada uma dessas súmulas. Vamos começar, pessoal? Então, vamos lá, aproveita, já pega a sua caneta, o seu papel, para fazer as respectivas anotações aos comentários que eu for fazer. Vamos lá. Perfeito, pessoal. Ampliando aqui o nosso slide de apresentação. Então, hoje, como nós comentamos,
como eu acabei de comentar com vocês, nós vamos ver as súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal em matéria tributária. Entre todos os entendimentos jurisprudenciais que existem, o entendimento mais importante é o entendimento do STF em matéria vinculante. E, se houver algum entendimento infraconstitucional, um entendimento de alguma corte local, do STF, do Tribunal de Justiça dos Estados ou dos tribunais regionais federais, que afrontem as súmulas vinculantes do STF, isso pode ser até matéria de recurso, que é o que a gente chama de recurso extraordinário. O recurso extraordinário, que é uma peça que cai em segunda fase, ele é para matéria constitucional. E muitas destas súmulas vinculantes são criadas com base em julgados de recursos extraordinários. O STF faz o controle de constitucionalidade, como nós já estudamos, inclusive, na primeira fase. Vocês que prestaram a primeira fase da OAB, teve o direito constitucional, e lá existe o famoso controle de constitucionalidade. Existe o controle que é feito pelas cortes infraconstitucionais e o controle que é feito propriamente pela Corte Constitucional, que é o STF, que vai analisar a aplicabilidade ou não de uma lei ou de um entendimento jurisprudencial que, caso viole o entendimento do STF, ele é anulado. Então, é importante essas súmulas, porque elas moldam todo o nosso ordenamento, inclusive declarando se algum determinado trecho de lei é constitucional ou não. Inclusive, nós vamos comentar um caso que envolve o CTN, o Código Tributário Nacional, em matéria de ação anulatória. Então, vamos lá, pessoal. Qual é a primeira súmula que eu gostaria de destacar com vocês? Uma súmula que geralmente cai bastante em segunda fase. É a súmula vinculante número 19. O que ela diz para a gente? Ela diz assim: a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, inciso 2 da Constituição Federal. Uma súmula importante que trata da espécie taxa. Lembrando que a taxa é uma espécie tributária prevista no CTN, que um dos fatos geradores da taxa é a prestação de serviço público específico e divisível. Então, a taxa ela serve para financiar um serviço específico e divisível, e dentre eles é o serviço de coleta de lixo, que é prestado pela prefeitura, mas que é feito de maneira individual a cada pessoa que solicita esse serviço. E por ser um serviço específico e divisível, ele é financiado por meio de taxa. E a cobrança dessa taxa pela administração municipal ao serviço de coleta de lixo, mesmo que o contribuinte não usufrua diretamente, mas se ele é posto à disposição dele, mesmo assim já é fato gerador da cobrança de taxa de recolhimento de lixo ao contribuinte na região municipal. Então, a cobrança de taxa de coleta de lixo é matéria constitucional, e isso já caiu numa questão dissertativa de segunda fase, com base no artigo 145, inciso 2 da Constituição. Então, pessoal, tratamento, destinação, remoção, reciclagem de lixo, de resíduos orgânicos, de todo tipo de dejeto, lixo hospitalar, lixo radioativo até, ou mesmo o lixo comum, lixo reciclado, o metal, o plástico, o papel, o lixo orgânico, tudo isso é no caso, reciclado, descartado, removido, administrado pela administração municipal, aqueles caminhões de lixo. Então, o município ele cobra de cada um a taxa de recolhimento de lixo, porque é um serviço específico e divisível. É diferente, por exemplo, de uma iluminação pública. Se a gente fala de iluminação de praças públicas, já que a gente está falando de serviço municipal, serviço público municipal. Se nós falamos, por exemplo, de iluminação de praça pública, de avenidas, de ruas em geral, não dá para saber quem usufruiu daquele serviço ou não, porque muitos carros passam por ali, seja daquela cidade ou de cidades vizinhas. Então não dá para saber quem usufruiu daquele serviço ou não. Por isso que o STF declara que é inconstitucional, e nós vamos ver sobre isso, é inconstitucional a cobrança de taxa de iluminação pública. Não existe taxa de iluminação pública. Existe a COSIP, por exemplo, que é a contribuição sobre a iluminação pública. Porque a iluminação pública não é a iluminação particular da sua casa, que aí você paga um valor específico, pelo menos aqui em São Paulo, você paga um valor específico para a concessionária. Aqui em São Paulo é a Enel, que presta o serviço de eletricidade.
Agora eu estou falando de serviço de iluminação pública em geral, de praças, de rodovias, de avenidas. Ali é um serviço coletivo geral, não dá para saber quem usufruiu ou não, quantas pessoas, quem, o nome ou quando. Então, nesse caso, por não ser um serviço específico e divisível, não pode haver taxa de iluminação pública, apenas taxa de serviço específico e divisível, a exemplo da taxa de recolhimento de lixo. Quem usufrui do recolhimento de lixo é quem mora no município. Fora do município, não vai ter que pagar essa taxa. Então, por exemplo, eu moro no município vizinho a São Paulo. Eu, Lucas, não vou pagar taxa de recolhimento de lixo da cidade de São Paulo, porque eu não resido na cidade de São Paulo. Eu só resido na minha cidade vizinha. Então, só vou pagar a taxa para a minha cidade e não para a cidade de São Paulo, porque é um serviço específico e divisível destinados apenas aos munícipes, aqueles que vivem no município, aqueles que moram sobre aquela área administrativa. Então, é um serviço específico e divisível prestado apenas àqueles que residem naquele local ou que estão por um determinado tempo. Então, nesse caso, a taxa de recolhimento de lixo ou de tratamento de lixo, esgoto, ela é constitucional com base na súmula vinculante 19 do STF. Tudo bem? Vamos continuar. Qual outra súmula que nós poderíamos destacar aqui? A súmula vinculante 21 do STF diz o seguinte, que ela nos informa: é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamentos prévios de dinheiro ou bens para a admissibilidade de recurso administrativo. E não somente de recurso administrativo. O Supremo Tribunal Federal também entendeu que, para a propositura, por exemplo, de uma ação anulatória de débito fiscal, não há a necessidade de se exigir um depósito prévio. Porque o que havia, por exemplo, na Lei de Execuções Fiscais e também no CTN, que se exigia que, para propor uma ação anulatória, eu tinha que fazer um depósito prévio, botar um valor em dinheiro na conta do Poder Judiciário para aí sim propor o meu direito de ação, de requerer que o poder público responda pela cobrança indevida de um tributo. Então, se eu quero anular um tributo que eu considero ilegal, eu proponho o quê? Uma ação anulatória. Mas a lei é inconstitucional, segundo o STF, ao exigir que, para propor essa ação anulatória ou qualquer outro tipo de ação, eu precisa antes fazer um depósito prévio. Isso só existe na execução fiscal, que aí por meio da defesa, no caso dos embargos de execução fiscal, aí sim que tem que ter o depósito prévio. Mas a ação anulatória é um direito de ação, um direito constitucional, já previsto até no artigo 5º da Constituição. Então, o Estado não pode colocar empecilhos ao meu direito constitucional. Todos têm direito à ação. Todos têm direito a requerer ao Poder Judiciário que atenda uma determinada demanda. Então, eu vou por meio da petição inicial, por meio de uma ação. Então, tanto na esfera judicial, a exemplo da ação anulatória, como na esfera administrativa, o exemplo dos recursos administrativos ou de uma ação administrativa, como, por exemplo, a ação de impugnação de lançamento tributário perante a Receita Federal, ambos os processos, o judicial e administrativo, não pode haver a exigência de depósito prévio ou arrolamento. O depósito só é exigido em fase de execução fiscal, que é a Lei 6.830 de 80. Aí sim, porque na execução fiscal já não há mais o que se discutir. Realmente estou devendo um tributo e o Estado está me executando, está penhorando os meus bens. Então, como meio de defesa, a exemplo dos embargos à execução fiscal, é claro que eu tenho que propor um depósito prévio. Mas, fora isso, para propor uma ação antes da execução fiscal, eu não posso ser impedido disso. O Estado não pode me exigir um depósito prévio no Bacenjude, na conta do Poder Judiciário, na conta do Poder Público, para que aí sim eu exerça o meu direito constitucional. Esse direito constitucional é aderente a toda pessoa, é um direito humano, é um direito garantido pelo artigo 5º da Constituição. O acesso ao poder público a apresentar a sua demanda, o direito de ação, é universal. E por isso que veio a súmula vinculante 21 do STF para reforçar essa questão, inclusive declarando inconstitucional a exigência que havia no CTN e na Lei de Execuções Fiscais de depósito prévio para, por exemplo, propor uma ação anulatória de débito fiscal. Tudo bem? E é isso, pessoal. Agora vamos para a próxima súmula. Qual é a súmula que nós vamos destacar aqui?
Já vimos duas súmulas, né? A 19 e a 21. Uma outra súmula que eu gostaria de destacar com vocês é a súmula 29, também da Suprema Corte. Diz o seguinte: é constitucional a adoção no cálculo do valor de taxa de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Como assim, professor? Que coisa esquisita o que o STF diz. Então você está me dizendo que a taxa, que é um tributo diferente dos impostos, nós já vimos sobre isso. A taxa ela pode ter a mesma base de cálculo do imposto? Mas se isso for verdade, então haverá uma bitributação. E bitributação é ilegal, é inconstitucional. Não pode haver mesma base de cálculo para os dois. Aqui a súmula diz claro o seguinte: não é para ter a mesma base de cálculo, mas pode haver semelhança entre elas. A base de cálculo, por exemplo, do imposto municipal que cobra sobre propriedade de zona urbana, o IPTU, a base do IPTU, ela não pode ser idêntica a uma taxa municipal, mas podem haver semelhanças entre si. Como a administração municipal não cobra apenas impostos, mas cobra também, por exemplo, taxas, a exemplo do que eu disse da taxa de recolhimento de lixo em residenciais, em zonas residenciais urbanas, a base de cálculo do IPTU e da taxa não podem ser realmente idênticos, porque senão pode haver uma bitributação. Não posso pagar duas vezes sobre o mesmo fato. Isso é bitributação. Agora, podem haver semelhanças entre a base de cálculo do IPTU e de uma taxa municipal. É isso que disse, claro, a súmula vinculante 29 do STF, porque antes estava tendo uma confusão, porque antes se dizia o seguinte: a taxa não é um imposto. Se a taxa não é um imposto, então ela pode ter a mesma base de cálculo, porque ela tem um fato gerador, ela pode ter a mesma base de cálculo, porque a regra da aplicação da taxa é diferente, a natureza jurídica da taxa é diferente do imposto, então ela poderia ter a mesma base de cálculo. Conforme essa confusão foi surgindo nas cortes inferiores, até chegar no STF, o STF bateu o martelo e diz o seguinte: para não ter mais essa confusão, eu decido o seguinte: é constitucional, sim, a adoção no cálculo do valor de taxa de um ou mais elementos da base de cálculo própria dos impostos, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. O que não pode haver é idêntico, é ser idêntico. Então, a base de cálculo do IPTU não pode ser a mesma de uma taxa municipal e vice-versa, mas podem haver semelhança de um ou mais elementos. É basicamente isso que diz o STF. Perfeito? Continuando. Depois da súmula 29, o que será que nós podemos citar como exemplo aí de súmulas do STF? Súmula vinculante 41, é o que eu falei para vocês. O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. Por quê? Como eu falei para vocês, serviço de iluminação pública não é a mesma coisa que serviço domiciliar. Por exemplo, aqui em São Paulo, o serviço de iluminação que vem ao local onde eu estou é um serviço particular prestado a uma comissionária de serviço público. A exemplo, aqui em São Paulo, nós temos uma companhia chamada Enel, que é uma companhia de eletricidade. Ela tem um convênio com o governo do estado de São Paulo. Então, essa empresa, em nome do estado, uma concessionária de energia elétrica, vai me exigir uma tarifa. Cuidado! Tarifa é preço público, não é taxa. Não existe taxa de iluminação domiciliar, desculpa. É uma tarifa que você paga na sua casa. Taxa de iluminação pública não existe. O que existe é COSIP, Contribuição sobre a Iluminação Pública. Por quê? Porque... desculpa, gente, me confundi aqui um pouco. Falei um monte de coisa. Desculpa, me enrolei aqui. Voltando. Na minha residência, o que se cobra não é taxa de iluminação, é tarifa, porque é uma comissionária que presta esse serviço a mim. Agora, na iluminação pública geral, não é de casa ou do escritório, mas uma iluminação geral das praças, das rodovias, das avenidas, dos locais públicos onde muitas pessoas circulam, não dá para saber quem usufruiu daquele serviço ou não. Por conta disso, por ser um serviço universal e indivisível, não pode ser financiado por taxa.
só pode haver taxa de serviço público específico e divisível. Serviços gerais não é financiado por taxa. Ou são pelos impostos, ou são, no caso, pelas contribuições, a exemplo da COSIP, Contribuição sobre a Iluminação Pública, que é de competência municipal, que inclusive já vem embutido junto com a tarifa de energia elétrica particular que você paga na sua casa. Agora, a súmula vinculante 41 disse bem claro que taxa não se aplica não só à iluminação pública, mas a qualquer serviço público que seja universal, prestado a todos. Não existe taxa de serviço universal, mas de serviço público específico e divisível. Por exemplo, taxa de emissão de passaporte. Eu fui a uma agência da Polícia Federal pedir a emissão de um passaporte para mim. Então, dá para saber quem usufruiu e quem solicitou ou não. Então, é um serviço divisível e específico. Já a iluminação pública é para todos de maneira indiscriminada. Então, por conta disso, súmula vinculante 41 reforça: taxa de iluminação pública é inconstitucional. Perfeito? Muito bem. Uma outra súmula que eu considero importante, pessoal, é a súmula de número 50, que ela fala a respeito dos prazos em matéria tributária. Olha só o que ela diz. Ela diz o seguinte: norma legal que altere o prazo de recolhimento de obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade. Opa! Como assim, professor? Espera lá. Norma legal que altera o prazo de recolhimento de obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade? Mas o princípio da anterioridade não é aplicado para a regra tributária? Acontece o seguinte: o princípio da anterioridade tributária se aplica em caso, por exemplo, de majoração de tributos. Quando se fala que quer aumentar a carga tributária de um imposto já instituído, quer se aumentar a sua base de cálculo, aí, claro, quando eu instituo uma lei para alterar a base de cálculo de um imposto, a fim de que ele seja cobrado de maneira maior, eu tenho que esperar o prazo mínimo de 1 ano. Aí é o princípio da anterioridade anual. Ou, se for aplicado no final de 1 ano, tem que esperar ao menos 90 dias. Anterioridade, 90º. Então, ou 1 ano ou 90 dias, pelo menos, para que possa viger esta nova lei que majora um tributo, a base de cálculo de um tributo, a exemplo dos impostos. Agora, se houver uma questão que altere a regra de arrecadação tributária, então a obrigação acessória, se houve uma nova lei do município que altera regras de fiscalização de obrigação acessória em matéria tributária, elas precisam também esperar o prazo mínimo de 1 ano, ou o prazo de 1 ano, ou mínimo de 90 dias? A anterioridade se aplica para a alteração de obrigação acessória? A regra é não. Esse princípio se aplica para a obrigação principal de pagar. Então, se houver um aumento de um tributo ou a instituição de um novo valor tributário, ele só vai poder valer no ano seguinte, no exercício financeiro seguinte, ou pelo menos 90 dias após a data da promulgação da lei. Mas, para obrigações acessórias, que não envolvem propriamente pagar o tributo, mas sim de prestar informações ao fisco, por conta disso, não é obrigatório esperar o prazo mínimo de 1 ano, nem de 90 dias. Então, o princípio da anterioridade não se aplica para a alteração de prazo de recolhimento de obrigação acessória. Inclusive, se a União quiser diminuir o tempo para cobrar os documentos da minha empresa, para que a Receita Federal cobre da minha empresa o faturamento da empresa, o lucro, as despesas, essa alteração de prazo de recolhimento de obrigação acessória é plenamente plausível, é plenamente prevista na súmula 50 do STF. Não pode ser aplicado, lógico, para a obrigação principal. Quando envolve pagar o tributo, é claro que tem que se esperar um prazo mínimo de 1 ano, a fim de que o contribuinte tenha tempo de se preparar para a nova carga tributária que está por vir. Agora, envolvendo obrigação acessória, não há necessidade de observância do prazo da anterioridade anual. Tudo bem? E nem 90º. Perfeito? Beleza, pessoal. Continuando. Nossa última análise aqui das súmulas, a súmula vinculante 52, o que ela diz? Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades
referidas pelo artigo 150, inciso 6, a linha C da Constituição Federal, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas. Essas entidades que são consideradas entes imunes pelo artigo 150, inciso 6, são, por exemplo, as associações, os partidos políticos. Essas instituições, elas são consideradas imunes de pagar imposto. Mesmo, inclusive, se houver aluguel de suas salas, então vamos supor que o partido político XYZ alugou a sala dele, a sala do partido, para que uma pessoa usasse aquele salão a fim de fazer uma festa de aniversário. E aí, para poder usar aquele salão, ele pagou um valor para o partido político que é proprietário daquele imóvel, que ele deixa para alugar, para as pessoas fazerem evento. Então vamos imaginar o partido XYZ tem uma casa que é utilizada para as finalidades dele, mas ele aluga para uma pessoa que quer utilizar essa casa a fim de fazer um evento, alguma atividade que não tenha ligação à finalidade do partido. Então, nesse caso, o valor que se arrecada desse aluguel não se aplica IPTU, e nem sobre, o valor deste imóvel não vai se aplicar IPTU da mesma forma. Então, se nós estamos falando de uma casa de um partido político que é utilizada para algum evento, alguma festa, algum acontecimento, nesse caso, essa imunidade do IPTU não é afastada. Só há afastamento da imunidade desses entes, como associações sem fins lucrativos, partidos políticos, fundações educacionais. Só há o rompimento dessa imunidade, prevista no artigo 150, inciso 6, a linha C. Só há essa possibilidade de rompimento da imunidade tributária, por exemplo, quando eles desviam esse dinheiro que não seja para a sua finalidade fim, mas destina para outras coisas. Então, vamos supor que o dinheiro que o partido político ganhou ao deixar com que aquelas pessoas fizessem aquela festa na sua casa, no seu salão, o dinheiro que o partido político herdou não pode ficar para si. Esse valor, pessoal, ele pode e deve ficar para si, mas ele não deve ser desviado para outras finalidades. Vamos imaginar, por exemplo, que o partido político ele utilize o seu imóvel para ganhar outros valores que não sejam apenas para manter a sua atividade fim, que é de representação política. O desvio de dinheiro, é isso que eu quis dizer. O desvio de dinheiro, ele é uma das hipóteses de se excluir a imunidade. Essa imunidade prevista no artigo 150, inciso 6, a linha C, é isso que eu estou querendo dizer. Essa imunidade da Constituição, ela é relativa, ela só se aplica quando esses entes, no caso associações e partidos políticos, quando esses entes, ao receberem o dinheiro, não desviem para outra finalidade, apenas utilizem para o seu próprio sustento, para o sustento da associação educacional, para o sustento do partido político e assim por diante. Tudo bem? É isso que eu estou querendo dizer, é isso que eu estou tentando fazer o mais claro possível. O desvio de verba, que não seja para sua finalidade final, no caso de um partido político, finalidade é a representação política, ou de uma associação educacional, fim é a educação. Se houver o desvio desse dinheiro para uma outra finalidade, então essa imunidade é afastada e aí ele deverá pagar o IPTU. Tudo bem? É isso que diz a súmula 52, que vale a pena ler de novo. Olha o que ela diz a súmula. Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo artigo 150, inciso 6, a linha C da Constituição Federal, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para os quais as entidades foram constituídas, ou seja, o valor arrecadado tem que ser para sua atividade fim, não pode ser destinado para qualquer outra finalidade. Tudo bem? É isso que diz a súmula vinculante 52. Muito bem, pessoal. Basicamente é isso. Agradeço a todos pela atenção. Peço que curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. E se vocês tiverem dúvidas, por favor, me avisem aqui nos comentários que eu irei respondê-los. Dúvidas em relação não só a esta aula, mas em relação às aulas anteriores, tá bom? Pessoal, é isso então. Peço que não desistam, perseverem nos estudos e eu estou aqui à disposição de vocês no que for necessário. Bons estudos e tudo de bom. Eu vou tirar aqui os slides de apresentação. Vou ampliar a minha imagem. E é isso, pessoal. Agradeço a todos pela atenção e no que precisar, naquilo que vocês necessitarem,
de tirar as suas dúvidas, eu estou à disposição para ajudá-los. Tudo bem? Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.